Oi, gente, tudo bem com vocês? Aqui é a Karina Gomes, facilitadora e praticante de barras de Axis. Trabalho também com outras ferramentas de expansão de consciência, medicina chinesa, Reiki, mestre Reiki e outras ferramentas também. Eu não vou me alongar aqui falando de todas as ferramentas, vou deixar aí embaixo no vídeo, na descrição, falando das ferramentas, das minhas redes sociais e tudo mais para vocês. Hoje, o que eu queria conversar com vocês é sobre o que são as barras de Axis. Eu fiz um vídeo há um tempinho atrás falando de como as barras de Axis transformou a minha vida, né? E como eu fiz essa transformação. Mas eu não expliquei o que são as barras de Axis, né? E aí eu escolhi fazer esse vídeo então hoje para vocês, para falar sobre essa ferramenta, né? Sobre o que são as barras de Axis. E aí eu entro um pouquinho lá atrás na conversa que a gente teve no meu vídeo, né, a respeito de como eu cheguei até as barras de Axis. Então, como eu disse lá atrás, né, o meu objetivo, né, a primeira escolha minha de quando eu fui fazer as barras de Axis era simplesmente por ter mais uma ferramenta para que eu pudesse atender as pessoas, né? A minha contribuição de atendimento. Então, quando eu escolhi, eu também não sabia, eu não tinha essa clareza, né, do que né, do que são as barras de Axis. E aí, eu escolhi, como eu ia abrir a minha sala, né, eu escolhi então fazer mais uma técnica, né, e aí essa técnica escolhida foi as barras de Axis. Então eu me inscrevi num curso de barras de Axis, na primeira classe, né, eu fiz com a Roberta Ângeles, uma facilitadora maravilhosa. E aí eu fui, né, até a sala naquele dia e cheguei até lá. Eu achava que eu ia, sentar e aprender, colocar os dedinhos nas posições e ativar as barras e tudo mais. E de fato eu aprendi isso, né, a fazer isso. Mas as barras de Axis é muito mais que isso. São muito mais ferramentas do que apenas do que correr as barras, né? Correr as barras é uma das ferramentas que você aprende no curso de barras de Axis. Então, assim, olha só como foi pra mim, tá? Eu cheguei no curso, né? E quando começou, né? A facilitadora começou a falar sobre as ferramentas, né? E eu me senti assim, eu vou explicar para vocês. É como se eu tivesse dentro de um quarto escuro, tá? Bem escuro, onde para eu achar uma porta de saída, uma janela, eu não conseguia, eu não saía do lugar, porque como estava muito escuro, eu nem me arriscava a sair do lugar, né? Então, como que eu não tinha uma frestinha de luz, eu não tinha uma pontinha, eu ia me orientar, eu ia chegar até uma porta, até uma janela, de que forma naquela escuridão, né? E quando eu cheguei lá, que eu tava naquele quarto escuro, e aí começou-se a falar sobre as ferramentas, porque primeiro a gente começa no curso, a gente começa falando sobre as ferramentas, né? As perguntas, né? As escolhas, e aí você começa a ouvir que você é um ser infinito. Ó, ser infinito. Nunca ouvi falar que eu era um ser infinito. E aí você começa a ouvir que você, com as ferramentas de Axis, você passa a ser você, né? E que você aprende a usar o que você sempre soube, né? A fazer aquilo que você já sabe, mas que por conta de uma série de pontos de vista, de crenças e tudo mais, você não faz, né? Porque você tem um monte de barreiras. Quando eu comecei a ouvir essas coisas, eu comecei a perceber as frestinhas de luzinhas entrando, sabe? Como se aquele quarto escuro começasse a clarear, a ter nuances de claridade.
né? E aí eu comecei a perceber, opa, ali tem uma porta, opa, ali tem uma janela, opa, ali tem uma outra passagem, tem um outro caminho. E foi quando eu percebi que aquelas ferramentas ia me trazer condições de eu acessar a minha consciência, né, de eu trazer, expandir a minha consciência. E eu ia conseguir, através dessas ferramentas, a reconhecer o ser infinito que eu sou, com todas as infinitas possibilidades que eu tenho, através das escolhas, através das perguntas, através do como pode melhorar, através dos processos verbais, através de um monte de coisas, de ferramentas mesmo, né? Como se você ganhasse ali uma maleta com várias ferramentas e que você começa a utilizar aquilo na sua vida e aí as coisas, vamos dizer, você começa a conseguir sair do quarto escuro, né? Você começa a ver portas, a ver luzes, a ver outras possibilidades na sua vida, né? E aí que eu vou falar para vocês, né? Eu vou contar para vocês o que são, né? Como que o que que a gente vai fazer com essas ferramentas, né? A gente aprende, né, na vida, com as pessoas que a gente convive, né? Pela nossa criação e tudo mais, a viver de certas maneiras, né? Então a gente vive através de definições, através de conclusões, através de pontos de vistas que a gente compra das pessoas ou que são colocados na gente sem, às vezes, a maioria das vezes, a gente perceber. E tudo isso, né, quando a gente fala de crenças limitantes, de implantes, né, a gente fala de condicionamentos, a gente fala de pontos de vistas fixos, de definições, de julgamentos, a gente está falando nada mais do que barreiras que a gente cria em volta da gente. É, e aí essas barreiras impedem com que a gente acesse as infinitudes, né? Tudo que pode estar disponível para a gente na nossa vida, né? Por quê? Né? Porque assim, quando a gente quando a gente era pequenininho lá, alguém falou alguma coisa e a gente passou a acreditar que aquilo era somente daquele jeito. Quando a gente define, a gente conclui, a gente coloca essas barreiras em volta da gente. Então, mesmo que a nossa mente fale assim, nossa, eu quero sair dessa situação. Mas quando você olha, você está no quarto escuro. Por quê? Porque a sua mente acostumou a trabalhar apenas com aquele ponto de vista, né? Com aquela definição. Então você não consegue perceber, por mais que tenha, né, um mundo lá fora daquele quarto escuro, você não consegue perceber que tem mais, né? Que tem além daquilo ali, né? Você não consegue perceber nem que você tem uma escolha diferente, que você pode escolher diferente. Mas porque você passa a entender que aquilo é somente daquele jeito, não tem uma outra forma de ser feito, né? E quando você começa a trabalhar com as ferramentas de Axis, a entender essas ferramentas, você começa a perceber o que? A destruição, né? Vamos dizer, descriar e destruir esses pontos de vistas, esses implantes, né? Os traumas que a gente passa quando na nossa vida, em algum momento da nossa vida, que a gente fica ali, ó, definido, concluído ali, que sempre vai ser daquele jeito. E as ferramentas, né, de Axis, ela traz para você a esperança de que pode ser diferente. E é diferente quando você começa a acessar essas infinitas possibilidades, né? Então, as barras de Axis, a princípio, né, o que que ela faz, né? Nós temos lá 32 pontos na cabeça, né? Onde quando esses pontos eles são tocados, né? Dá uma descarga elétrica
E tudo aquilo, né, de considerações, de implantes, de pontos de vistas fixos, de definições, conclusões, projeções, expectativas, separações, julgamentos que você tem com relação à sua vida, com relação às outras pessoas, com relação a você, com relação a um monte de coisa que está ali naquele quarto escuro, começam a ser dissipadas. Elas começam a ser deletadas. Ah, mas vai deletar a minha mente, né? Aquilo que eu já sei, aquilo que eu conheço? Não. Não é dessa forma que é feito, né? O delete ou a dissipação disso. É feito através de a dissipação da carga emocional, né? Daquilo que você pensa e sente, né? Com relação àquele ponto de vista, com relação àquela crença, com relação àquela definição e àquela conclusão. E aí, quando a gente vai correndo as barras, né? E vai sendo dissipado tudo isso, a gente vai criando espaço, né? E é como se aquele quarto escuro comece a sair as luzinhas, né? Você começa a perceber, tem uma luz aqui, tem uma luz ali, tem uma porta aqui, tem uma porta ali. E aí você começa a perceber que você pode escolher diferente daquilo, porque você criou espaço, você baixou as barreiras, né? Você quebrou as barreiras, você destruiu aquelas barreiras que impedia de você perceber o que mais é possível. E é mágico, né? Quando fala assim, vamos criar mágica, sim, é mágico. E aí o que acontece? Você começa a fazer novas escolhas e aí você começa a perceber a expansividade, né? Que você pode criar na sua vida através das ferramentas, né? Então, como eu falei para vocês, eu falei das barras, conforme a gente vai correndo as barras, cada ponto, né? E cada barra, cada caixinha que tem ali, naquele ponto que vai ser corrido, naqueles pontos que vão ser trabalhados, ali tem todos os implantes, todos os pensamentos, todas as definições, todas as conclusões, todos os traumas, todos os dramas, os implantes distratores, tá tudo ali, né? Na sua parte da sua cabeça ali, naquela parte mental. E quando a gente começa a correr as barras e dissipar aquilo, a gente começa a limpar, né? A tirar aqueles excessos de pensamentos, aqueles monte de pensamento que a gente compra de um monte de pessoas, e aí a gente começa a perceber o ser infinito que nós somos e o quanto conhecimento nós temos e quantas possibilidades nós temos. E aí a gente começa a funcionar de uma outra maneira, né? Aplicando essas ferramentas. Quando eu falo, né, das barras de Axis, que não é só as barras é uma, mas nós temos os processos verbais, nós temos o enunciado aclarador, que é como se fosse uma varinha mágica, né, que vai lá e dissipa, destrói, descria aquele pensamento limitante que está ali te embarreirando a sua vida, né? Nós temos as perguntas, né? Que as perguntas já é o pedido do universo, onde você consegue expandir a sua consciência, trazer a consciência daquilo e você ter mais percepção, né? Tem a ferramenta do receber, né? Onde você aprende a receber, porque nós aprendemos na vida que a gente não pode receber. A maioria das pessoas não consegue receber nenhum elogio, né? Quando alguém chega e fala assim, nossa, seu cabelo tá bonito. Ai, nossa, imagina, meu cabelo tá, nem lavei, né? Não cortei, tá precisando cortar. Então a gente rejeita até os elogios, né? E aí, quando a gente chega, que a gente, na Axis, a gente começa a entender que a gente tem que receber, aprender a receber. Porque enquanto a gente não aprende a receber o mínimo, a gente não recebe o máximo daquilo. E aí a gente começa a entender que tem outras ferramentas, né? A ferramenta do quem pertence isso, né? 98% daquilo que a gente sente, daquilo que a gente percebe, não é nosso, então a gente aprende a usar essa ferramenta, né? Então a nossa vida ela passa a ser mais leve, né? Mais fácil.
Quando a gente fala também do mantra, né? Tudo vem a mim com facilidade, alegria e glória. É uma outra ferramenta que a gente pode usar no nosso dia a dia e que faz transformação no nosso dia, na nossa vida, né? Então, sim, são N's. Como pode melhorar é uma outra ferramenta. Então, são muitas ferramentas, né? Eu estou falando das ferramentas apenas da primeira classe que vocês podem ter acesso, né? Que é a primeira classe, a classe de barras. Dentro de Axis, tem mais de 8.000 ferramentas, né? A primeira porta, vamos dizer assim, né? O primeiro passo que você dá dentro de Axis é na classe de barras de Axis. E depois dela tem outras classes mais avançadas, que se você quiser você pode ir entrando nesse mundo. Eu fiz uma classe avançada já, que é o fundamento, e essa classe ela trouxe ainda muito mais clareza e muito mais abertura e abrangência e expansão para minha vida, né? Mas a classe de barras ela já transformou, né? Ela já me trouxe assim uma infinitude de possibilidades, né? E aí, né, é o que eu vou falar para vocês. Aí você vai falar assim para mim: ah, mas só quem é terapeuta, só quem trabalha com técnicas de terapia que pode fazer uma classe de barras? Não. Qualquer pessoa pode fazer uma classe de barras, porque a classe de barras, as ferramentas, ela não é só para quem atende pessoas, para quem é terapeuta, ela é uma ferramenta para a sua vida, onde você vai colocar essas ferramentas, você vai aplicar essas ferramentas na sua vida, no trabalho que você está, se for a sua escolha, no seu relacionamento, no relacionamento que você está, se for a sua escolha, você vai colocar essas ferramentas para sua vida, no seu dia a dia, né? Você começa a funcionar de uma outra maneira. Então essa classe ela vai servir para você que é terapeuta e que não é, e que quer somente os conhecimentos para si ou para os seus familiares, para os seus amigos. Você pode fazer classe de barras para correr as barras da sua família, né, dos seus amigos, porque você quer também levar essa expansão de consciência para as pessoas que estão à sua volta. E você pode, de repente, tô numa escolha aí, não tô muito contente com o meu trabalho e de repente a Axis pode ser uma escolha nova para você de profissão, porque é certificado internacionalmente, né? Então você pode sim ter a Axis como uma profissão e crescer aí na carreira, nas outras classes de fundamento, tem classe de corpus, maestro, SOAP e um monte de outras infinitudes de classes avançadas dentro da Axis, né? Você pode utilizar o curso para você trabalhar não no que você trabalha mesmo, nos seus atendimentos como terapeutas, psicólogos, enfermeiros, acupunturistas. Então qualquer pessoa pode fazer classe de barras e utilizar no que quiser. A primeira premissa da Axis a Axis ela não exclui nada. Ela inclui tudo. Então você pode incluir Axis em qualquer lugar da sua vida, aonde você quiser. Uma das coisas assim que me fez também me apaixonar pela Axis foi que quando eu tive a minha primeira classe, né, eu ouvi falando que o Gary Douglas, que é o criador da Axis, que ele quer em um pouco tempo, né? Por isso que está se trabalhando muito nessa expansão da Axis aí de todas as formas, que ele quer em pouco tempo que exista pelo menos uma pessoa dentro de cada residência que corram barras, né? Que corram barras da sua família, dos seus familiares. Por isso que eu falo, não é só para quem trabalha com terapias, com atendimentos. Por que Gary Douglas falou isso? Porque barras de Axis é uma ferramenta que vai trazer expansão de consciência em todos os sentidos. Em todos os sentidos, né? Então, é um propósito muito bonito
né? Isso me encantou. E quando eu ouvi isso, né? Eu só estava lá fazendo a primeira classe para eu atender somente, né? Na minha sala de atendimento, me veio aquela vontade de ser facilitadora, de multiplicar isso, de ser a pessoa que vai ajudar o Gary Douglas a colocar um praticante de barras em cada residência, em cada família, em cada casa. Então eu falei, eu quero, né? Eu escolho participar dessa expansão, né? Dessa explosão da Axis. E aí foi quando eu escolhi ser facilitadora de barras de Axis. Então, gente, o que eu queria deixar bem claro aqui para vocês, né? Fazer uma classe de barras é muito mais do que só correr as barras. É muito mais do que algumas ferramentas aqui ali. São muitas ferramentas e ferramentas transformadoras, tá? Eu dou classe de barras aqui no Instituto Carina Gomes. Então, se você quiser conhecer mais, saber mais, não conhece o que é, nunca correu as suas barras, quer experimentar, venha, né? Corra as suas barras, né? Passa pela experiência de saber como é esse processo, que é um processo maravilhoso, muito bom. Você percebe naquele momento que você está correndo as suas barras, como é uma ferramenta grandiosa e de grande expansão, né? Aqui nos créditos eu vou colocar, né, as minhas páginas, né, as minhas redes sociais e tudo mais, se quiserem entrar em contato comigo. Nas minhas redes sociais tem também os meus links, as minhas agendas com todos os cursos, inclusive de classe de barras. Se ficar alguma dúvida, eu estou tentando ser o mais clara possível para vocês, mas se ficar alguma dúvida, eu estou disponível, né? Pode colocar aí nos comentários, eu respondo também. E o que eu queria deixar claro para vocês é que, assim, como eu fui saindo daquele quarto escuro, né? Eu fui baixando as minhas barreiras, os julgamentos, fui incluindo tudo, fui tendo permissão para receber, para expandir cada vez mais, e estou expandindo, né? Estou nessa era da expansão, fazendo puxão de energia, trabalhando minha energia, abrindo, expandindo, crescendo. Eu quero também trazer isso um pouquinho para vocês, né? Vamos dizer assim, dessa plenitude, dessa alegria que eu sinto de conseguir toda essa expansão para mim, né? Que vocês também possam sentir isso. Então, assim, foi realmente abriu-se. Agora já não tem mais uma frestinha ou outra, né? Escancarou todas as cortinas, graças a Deus. E assim, e tô cada vez mais expandindo mais, perguntando mais ferramentas, mais e mais e mais, porque a gente pode sempre expandir cada vez mais. Não tem um fim, na verdade, é infinito, como ser infinitos que nós somos, né? Então a gente pode sempre expandir mais. Ah, mas eu já fui até aqui, eu não tenho mais para onde ir. Sempre tem. Quando a gente começa a fazer as perguntas, a gente começa a trabalhar com as escolhas, a gente percebe que a gente pode escolher a cada 10 segundos diferente. E a gente entende que a escolha, a gente tem o poder da escolha, a gente começa a perceber quantas infinitas possibilidades a gente tem. É uma clareza muito grande disso. E é isso que eu queria falar para vocês hoje. Eu agradeço vocês aqui comigo. E eu tô muito feliz também de estar conseguindo gravar os vídeos, porque era um bloqueio gigantesco que eu tinha. E também eu tenho que dizer que as barras de Axis fizeram essa transformação também. Foi, né, a ferramenta que trouxe essa expansão para mim, né? Onde eu deixei, abaixei todas as minhas barreiras dos julgamentos com relação a mim e com relação aos outros,
né? E tenho baixado ainda todos os dias. Então, eu estou muito feliz de conseguir realizar, né? De ter o meu canal agora. Tô ainda aprendendo, expandindo, nanã, mas a coisa tá indo e tá acontecendo. E é isso aí. Gratidão, um beijo para vocês e eu espero vocês numa classe de barras. Gratidão.